hora. Bom, bom dia a todo mundo, todos que estão nesse debate. Vamos começar a atividade do terceiro dia. Eu peço que todos que não estiverem falando fechem os microfones para evitar microfonia, tá? Vamos começar a atividade do terceiro dia do curso Plataformização e o Novo Normal, né, um curso realizado em parceria pela Remir Trabalho. A Remir é a Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, tá? Pela ABET, pela Inova Lab e pelo Grupo de Pesquisa em Metafísica e Política. Eu sou Vanessa Patriota, sou procuradora do trabalho, coordenadora nacional do coletivo Transforma MP, que é uma das entidades que faz parte da organização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Essa atividade de hoje, ela está inserida no contexto da Semana de Mobilização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que deve acontecer presencialmente, possivelmente no segundo semestre do ano que vem, mas até lá nós teremos uma série de debates, de atividades para podermos pautar já esse tema da justiça e democracia até o evento presencial. Então, várias dessas... Tem cerca de 40 atividades acontecendo nessa semana, e eu peço aí que todo mundo que não está acompanhando ainda, entre lá no YouTube do FSMJD, Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, Resiste. Essas atividades serão todas disponibilizadas no YouTube do fórum. Em breve nós teremos também o lançamento do site, ele não ficou pronto ainda, mas a partir daí poderão ser acompanhadas também as atividades do fórum a partir do site. E as entidades querendo ingressar no fórum são sempre muito, muito bem-vindas. É um fórum internacional que conta com entidades do Brasil e de diversos outros países. O processo ainda está em construção, então, querendo chegar, é só mandar um e-mail para o fórum e a gente vai, estando dentro da Carta de Princípios do Fórum Social, é todo mundo muito bem-vindo para essa construção coletiva. Tá? Na mesa de hoje, nós contaremos com as falas de Paula Freitas, né, Patrícia Trópia e de Rodrigo Ferreira. Eu queria parabenizar todos os organizadores e organizadoras desse curso, e faço na pessoa de Paula, que além de ter se debruçado nessa organização, tem feito um trabalho incrível na Semana de Mobilização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Paula falará sobre a regulação do trabalho via plataforma digital nos tribunais do trabalho. Ela é doutoranda em desenvolvimento econômico no CESIT, Unicamp, e pesquisadora no grupo de pesquisa Trabalho Digital da Remir Trabalho. Patrícia falará sobre os efeitos da plataformização sobre a organização coletiva do trabalhador via plataforma digital. Patrícia é professora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e pós-doutora na Université Lumière Lyon 2 e presidenta da ABET. Eu vou passar inicialmente para a Patrícia, cada um terá 20 minutos para a apresentação, eu farei o controle do tempo, e já peço a Patrícia para fazer a apresentação de Rodrigo antes do início de sua fala. Vou tentar acompanhar aqui no chat. Quem quiser fazer pergunta, no final das 3 falas, nós iniciaremos os debates. Patrícia, é com você, querida. Oi, Vanessa, muito obrigada pela apresentação. Gostaria de complementar a apresentação, né, apresentando para vocês o Rodrigo Ferreira, né, eu coloquei aqui no chat. Rodrigo Ferreira é diretor de Relações Institucionais do Sindimoto de São Paulo. Eu conheci Rodrigo Ferreira numa live que foi realizada pela Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mais precisamente no GT, né, de saúde mental, e eu fiquei muito bem impressionada no sentido da importância do trabalho que o sindicato faz na organização dos trabalhadores,
né, dos motoboys, dos entregadores, né, e eu, então, achei que seria muito importante trazermos, né, um sindicalista, né, alguém que acompanhou, né, e que fez e que ajudou na organização da principal mobilização, né, do principal protesto, da principal atividade de organização dos trabalhadores, né, dos entregadores, que foi a greve de 2020, né, as duas paralisações de 2020. Então, muito bem-vindo, viu, Rodrigo? Eu vou falar um pouquinho e depois aí eu já passo para você, tá bom? Ok. Gente, gostaria de dar bom dia a todos e todas, né? Queria dizer que Paula Freitas é uma liderança, ela é, né, uma colega que nos estimula, e se não fosse ela, né, para me estimular a estar aqui, eu não faria, porque eu não sou pesquisadora do tema, né, sou uma leitora de vocês, então tem muito, a minha bibliografia, tem uma parte da minha bibliografia que está aqui, né, eu estudo sindicalismo, eu estudo mobilização dos trabalhadores, né, então, evidentemente que eu tenho que também mais aprender do que a ensinar. Mas como é um curso, né, a Paula falou, não é um curso, eu falei, bom, então, já que é um curso, eu sou professora, eu posso falar alguma coisa sobre esse tema. E foi por isso que ela me convenceu, né, Paula? Espero que, né, esse vídeo sirva, né, e esse curso que foi montado sirva, né, e ultrapasse as fronteiras, porque é isso que o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia exatamente objetiva. Bom, os efeitos da plataformização sobre a organização coletiva do trabalhador via plataforma digital. Eu começaria chamando um pouco a atenção do que significa, né, esse fenômeno novo, né, que a gente está estudando, muitos estão pesquisando, são pesquisas em curso, me parece que não apenas sobre o trabalho, a relação de trabalho, os direitos dos trabalhadores, mas, sobretudo, no que diz respeito à organização coletiva, né, aos modos como os trabalhadores por aplicativo, né, ou via plataforma digital, vêm tentando se organizar, tudo isso ainda é muito novo e precisa de mais pesquisas, né, mais estudos. Só para a gente ter uma ideia, né, comparando 2019 com 2021, né, e justamente porque a conjuntura de 2020 é uma conjuntura que revela, né, múltiplas crises, ela aguça, né, a precarização do trabalho, ela expõe os trabalhadores via plataforma digital de tal maneira, né, a degradação do trabalho, a exploração do trabalho, a perda salarial, a perda da renda, né, uma piora, inclusive nos índices, né, de saúde, menos segurança, mais mortes, aumento dos acidentes, que certamente o Rodrigo vai abordar, essa conjuntura de 2020, né? Por um lado, as pesquisas que começaram a ser produzidas, e por outro, a própria manifestação, a própria greve dos apps, né? E para quem acompanha também as mobilizações internacionais, né, mostram para a gente que a gente tem um tema, né? Um tema que está latente, né? Um tema importante, urgente, né, e um tema que suscita, né, que os debates, as críticas e a forma de interpretar, né, o que é a plataformização, porque predominantemente, né, de um ponto de vista da hegemonia, né, há uma ode, né, à plataformização, ou seja, né, há uma visão dominante sobre os benefícios, né, desse trabalho. Então, me parece que esse tema nos instiga, ele ainda exige muito de nós, né? E esse tipo de curso, de debate, é mais do que bem-vindo, sobretudo para ultrapassar, né, a universidade e a academia.
Plataformização ou uberização, né, tem uma disputa em torno dos termos, né, vem sendo utilizado para caracterizar uma certa modalidade de relação de trabalho, uma relação de trabalho que aparece como uma prestação de serviço, né, uma relação estritamente entre um prestador de serviços e um consumidor, né, mas essa é apenas a aparência, a forma como essa relação, né, emerge, ela é vista, né? Essa aparência, entretanto, tem objetividade, né? De todo modo, não se trata, né, de uma relação apenas entre cliente e entregador, entre um consumidor e aquele que distribui mercadoria, né? Aí, então, eu já colocaria uma espécie de um fetichismo, né, da distribuição das mercadorias. Na verdade, são relações de trabalho, como diz o Ricardo Antunes, invisibilizadas e individualizadas, que acentuam a individualidade, né? Quase como se fosse um mero acaso, né? Um mero encontro fortuito entre aquele que entrega e aquele que, né, consome mercadorias. Mediado ou intermediado, né, por grandes plataformas, o serviço prestado é aqui entendido, e eu acho que, com certeza, essa é a tônica do nosso curso, como uma relação de trabalho, né, como uma relação que oculta o assalariamento, mas ela é tipicamente uma relação de trabalho. Há entregadores, né, e entre os entregadores e as empresas, há uma relação de assalariamento e uma relação de exploração, né? A ocultação dessa relação de exploração não é nenhuma novidade para nós. O capitalismo, ele se estrutura, né, sob contratos, né, contratos jurídicos, contratos de compra e venda, com contratos supostamente estabelecidos entre iguais, né? Então, quaisquer contratos ocultam relações de exploração, relações de desigualdade, né? Ocultam sempre assimetrias que existem entre quem vende a força de trabalho e quem compra a força de trabalho. Em geral, identifica-se na figura do entregador, o motorista, né? Também se identifica, né, na figura do motorista, ou motorista de Uber, mas esse trabalhador, né, é um trabalhador que é bastante amplo, né? São inúmeras as empresas, cada vez mais, né, o fenômeno da plataformização ou uberização, ela se torna realidade para diferentes categorias, inicialmente motoristas, né, motoboys, ciclistas, faxineiras, empregadas domésticas, médicos, professores universitários, cada vez mais passam a ser, né, impelidos, né, por esse processo. A novidade, né, é a ocultação dessa relação de assalariamento, né, bem como a elevação da exploração, aí sim é um novo patamar. Como chamou atenção, né, o Paulo Roberto da Silva Lima, o Galo, numa entrevista, né, muito interessante que ele deu para a Folha de São Paulo, né, para explicar o negócio dos aplicativos, ele disse assim, e é literal, porque eu fiz a transcrição: mano, o delivery já existia. Os aplicativos não estão no ramo de delivery, mano. Não é o delivery o negócio dos aplicativos. O negócio dos aplicativos é a exploração. O entregador de pizza já existia, mano. Né? E aí ele completa, né, que quando e à medida que houver, né, uma regulação ou uma equalização de direitos, o que vai acontecer, né, para justamente justificar por que a tese dele, né, é essa da exploração que interessa, né, é exploração, é que essas grandes empresas certamente sairão ou deixarão os grandes financistas, né, os grandes grupos financeiros, os grandes agentes das finanças deixarão de investir nessas grandes empresas, porque a lucratividade, o interesse, né, do investimento nesse tipo de negócio é justamente porque ele tem uma desregulamentação total. Para que essa novidade, né, esse tipo de trabalho emergisse, né, uma série de condições históricas, políticas, sociais,
ideológicas também são fundamentais, né? Surgimento de empresas de tecnologia no Vale do Silício, nos Estados Unidos, desenvolvimento da robótica, automação, indústria 4.0, inteligência artificial, né? Funcionalidades das crises capitalistas, né? A gente percebe claramente, né, uma relação entre as crises do capital, né, relação do desemprego, aumento do exército industrial de reserva e a informalidade, ou seja, né, a lei tendencial da queda da taxa de lucro, colocando exigências, né, para aumento da mais-valia relativa, da mais-valia absoluta. A funcionalidade do desemprego tem uma relação direta, né, porque os analistas, né, e alguns autores, inclusive, que estão aqui, chamam muito atenção, né, para esse constrangimento que né, quanto mais precário o mercado, quanto menos emprego, quanto mais informal, né, mais o trabalhador é impelido, é constrangido, né, a assumir determinadas condições de trabalho. Há, paralelamente, uma gestão do medo, né, do medo de ficar desligado, do medo de ficar afastado, né, de não cumprir metas, de ser desligado, de ficar sem a sobrevivência. Então, é um conjunto de fatores, né, que explica que há, ao mesmo tempo, uma coerção econômica, né, um constrangimento econômico, mas há também, né, em função do liberalismo, do neoliberalismo, da ideologia do empreendedorismo, né, do mito do trabalhador autônomo, algum consentimento. As pesquisas mostram isso, né? Me parece que depois, né, que na pandemia, né, as pesquisas vão evidenciando que o desemprego, né, e as condições materiais, né, assumir que as motivações fundamentais para o trabalho, né, nas plataformas mediadas pelas empresas, né, esse trabalho, um contingente enorme de homens e mulheres são levados a esse trabalho por causa das condições econômicas, né, mas também há, por parte desses trabalhadores, né, alguma adesão, alguma incorporação dessa ideologia do empreendedorismo, do trabalhador autônomo. Muito embora, né, essas contradições que nos ajudam a explicar, inclusive, as resistências. Tá? O neoliberalismo, de uma forma geral, a ideologia do empreendedorismo, particularmente, né, acirra essa rivalidade das classes trabalhadoras. Acho que esse é um aspecto muito importante da gente chamar atenção. Né? Por que essa ocultação, essa nuvem? Né? Por que é uma forma tão degradada e, ao mesmo tempo, tão oculta, né, consegue lastro social, apelo social, né? Então, colocar os trabalhadores uns contra os outros, estimular uma espécie de darwinismo social, a luta dos que têm contra os que não têm, né? Uma espécie de um mecanismo, né, de terrorismo diante da situação de desemprego, tudo isso ajuda a entender essa circunstância, né? Esse momento atual, né, de hegemonia liberal, ultraliberal, né, de uma política que retira direitos, que desestrutura a legislação trabalhista, né, concretizada com a reforma trabalhista de 2017, e a ideologia do individualismo e esse mito, né, do trabalhador autônomo. O mais perverso, né, é que esses trabalhadores são apresentados como cidadãos livres, parceiros, empreendedores, quando, na verdade, estão se colocando, né, podem ser caracterizados como os trabalhadores de segunda classe. Né? Muitos são atraídos por essa ideologia da autonomia, da independência, para fugir, eventualmente, de relações despóticas, mas caem claramente, né, numa forma de relacionamento, numa forma de trabalho com as empresas que é absolutamente despótica. Né? Com um controle, né? A gente poderia chamar de um controle total, né? Que não é nada sutil, né? Desde o momento em que os trabalhadores começam a fazer conexão, né, com os controlados, eles são controlados pelos GPS, a velocidade é controlada, número de entrega, ritmo, intensificação, pausa, eventuais recusas. Eu estava lendo que agora, recentemente, a Amazon
colocou nos furgões fora do país, né, que é muito comum chegar aos furgões da Amazon, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eu conheço um pouco mais a realidade, e câmeras que agora são colocadas dentro dos furgões e que, se o trabalhador mudou, né, a estação de rádio, pegou um sanduíche para comer, o algoritmo já chama atenção que ele não está concentrado no trabalho, né? Então, é uma exploração, aquilo que os meus colegas, né, chamam de just in time, né? E que pode ser comparado também com o salário por peça. Além de tudo, a avaliação de desempenho, ela também é muito cruel, né? Feita por clientes. E mais cruel, muitas vezes, do que essa avaliação, é a forma como as empresas, né, emulam, né, como elas penalizam os trabalhadores, bloqueando-os. Né? O que é que faz com que, muitas vezes, essa relação não seja clara, nem mesmo para os trabalhadores? Né? Bem, há um controle e uma organização do trabalho que é feita pelo algoritmo, né, o grande chefe, o Big Brother. Né? Há, ao mesmo tempo, um fetiche da máquina, né? Quem te comanda, né? Nada mais objetivo, coisificado do que você ser, né, comandado por um algoritmo, né, pelo seu celular, por um sistema. As hierarquias, né, elas não se colocam como hierarquias pessoais. Esse algoritmo, como eu disse, né, ele é visto como abstrato, embora ele seja concreto, porque por trás dos algoritmos, daqueles que controlam, daqueles que formulam, daqueles que desenvolvem softwares, né, existem homens e mulheres também. Né? Outra característica, as empresas raramente querem conversar com os trabalhadores. Essa é uma tática, né, empresarial muito clara, evitar conversar, né, que tem um efeito político, econômico, mas também tem um efeito simbólico. A pandemia, então, ela escancarou todo esse processo de intensificação do aumento da pobreza, maior desgaste de saúde física, mental dos trabalhadores, tá? E, sobretudo, durante a pandemia, né, e quando as condições de trabalho, a renda, né, a segurança, o cansaço físico, né, 2 minutos, tá, Patrícia? 2 minutos. 2? Isso. Tá bom. Combinado são 20. Estamos passando de 18. Tá bom. Então, em função disso tudo, né, o que se observa, né, por exemplo, no Brasil, né, é a eclosão de uma forma de resistência, de uma forma de mobilização muito importante, né, mas analisando vários outros casos de outros países, né, essas estratégias de resistência, elas têm algumas coisas interessantes. Né? Primeiro, elas recuperam estratégias, formas de luta do movimento sindical, do movimento operário, né, adotadas em protestos dos motoristas, entregadores. Então, tem greve, paralisação, piquete, né, denúncia contra as empresas, coisas que o sindicalismo faz, né, amplamente, visando mobilizar, inclusive, a opinião pública contra as empresas. Né? Para mobilizar os militantes, usam fartamente aí as redes sociais para divulgar vídeos, ideias, né, áudios, e explicitar as contradições, né, a possibilidade de acompanhar os movimentos em tempo real, como afirma, né, Carvalho Pereira e Sobrinho, numa revista jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano, as redes sociais têm sido muito importantes como ferramenta também para integração entre os trabalhadores. Então, eu chamo a atenção aí para a categoria da contradição, embora apareça, né, como uma opressão, é ao mesmo tempo, né, possível de haver uma apropriação política, né, e organizativa por parte dos trabalhadores. E eu destacaria nesse 1 minuto final não só, né, os protestos realizados, né, no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, onde surgem muitos coletivos, né, algumas tentativas para criar sindicatos. Eu chamo a atenção para um coletivo, Riders, ou Readers por Direitos, né, um coletivo na Espanha, mas que já tem
uma abrangência, uma importância em toda a comunidade europeia, porque acompanha direto o Parlamento Europeu. E aqui no caso brasileiro, né, eu, já passando para o Rodrigo, chamaria a atenção da greve dos apps, porque além dela ter sido muito importante, né, algumas conquistas simbólicas e políticas, e ao mesmo tempo, né, a proposição de emendas, de projetos de lei, chamou atenção, né, para o drama, né, dos entregadores. Embora haja resistência, e aí realmente eu estou terminando, me parece que o grande desafio é tornar a organização dos trabalhadores por aplicativo uma organização permanente. Tá? Eu parto do princípio que o movimento sindical é um movimento mais duradouro, né, mais eficaz, mais eficiente, né, do ponto de vista trabalhista, da história do capitalismo. Então, o movimento sindical não só tem tido uma importância decisiva, seja no apoio, mas também na organização da resistência, né, e é por isso que, com muito prazer, né, Rodrigo, a gente te recebe aqui nesse nosso curso. Bom, primeiramente, um bom dia a todos e a todas, né? Para mim, representando aqui a instituição Sindimoto, né, São Paulo, é gratificante porque, assim, muitas pessoas, né, e aí eu falo de uma forma geral, eu posso listar aqui várias, né? Essa é uma discussão tão ampla, porque a gente sempre frisa que a moto ela não pode ser comparada a carro. Então, se a uberização, que é um sistema, né, customizado, onde o algoritmo é que faz essa leitura, né, o chefe é uma máquina, né, que o humano, né, o dono do aplicativo fala assim, eu quero hoje ganhar tantos R$1.000 ou R$1 milhão, como que você vai explorar os trabalhadores para mim, assim. E ele faz isso, quer dizer, é uma máquina que controla. Eu gostaria aqui de citar, são vários itens, não só a questão trabalhista, que é uma questão, talvez, a mais, com mais desafio. Por que é com mais desafio? Porque o histórico para nós mostra lá fora, né, o Reino Unido, a Alemanha, a Espanha, né, vários países que conseguiram êxito sobre essas empresas de aplicativos, foi o judiciário, né? Porque leis, o Brasil tem 3 leis federais que regulamentam a nossa atividade, 3 leis federais. Nós temos 2 resoluções do CONTRAN, que é uma normativa, tanto porque a atividade de moto, ela é realizada no trânsito, e a moto, ela é um veículo frágil, né? É um veículo, que eu diria que a moto, em 10 anos, nós estamos já com uma pandemia. E em validez, nós estamos com 10 vezes a pandemia. Porque em 12 anos, nós estamos chegando a 4 milhões de motociclistas inválidos. Sendo que quase 58% é de jovens, de 19 a 29 anos. Então, isso quando você coloca na questão da previdência, né, de toda a reabilitação. E quando você coloca na questão da saúde, né, dados da Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que de cada 10 leitos hospitalares, não vou pontuar nesse período de pandemia, mas antes da pandemia, era ocupado com jovens acidentados de moto. Ou seja, é um custo, e recentemente isso é uma matéria, que o custo do acidente de trânsito no Brasil custa para o país 146 bilhões de reais. E a moto representa mais de 70% desse custo. Então, assim, não se paga a conta, há um buraco, e a gente percebe que os governos, aí eu falo o governo do município de São Paulo, e ao ponto de vista nosso, ele fecha os olhos a essa situação, ao governo de estado, que há até uma política para poder mudar uma lei, para tornar que o motofretista, né, porque não é entregadores, essa palavra não existe. Eu gostaria muito de ratificar aqui que entregadores é a maneira que os aplicativos estão colocando no mercado para destituir as regras que já existem. Então, motoboy não existe, motofretista não existe. O que existe é entregador.
Por que entregador? Porque o entregador é a linguagem nova, a linguagem que não tem direito, a linguagem que o cara é explorado de todas as formas. Então, assim, a gente percebe também que há uma... precisamos regulamentar. Não precisamos regulamentar nada. Nós temos lei suficiente, o que não tem um cumprimento dessas legislações pelas empresas de aplicativos. E no que fala as empresas de aplicativos, né? Por exemplo, o Sindimoto São Paulo, ele tem 5 convenções coletivas de trabalho, desde 2001. Então, tem 20 anos que existe uma convenção coletiva de trabalho que rege essa relação entre trabalhador e patrão, né? Que arduamente ela foi estendida, né? Nós temos uma convenção do delivery, que seria para o iFood, nós temos uma convenção do setor do dia, que seria para a log, quer dizer, os instrumentos, o piso, a periculosidade. Nós temos uma lei que diz que a nossa categoria ela é que mais mata. Nós temos 4 profissões no país que têm periculosidade. Os frentistas, os eletricitários e os vigilantes armados. E a 4ª são os entregadores, ou todos aqueles que trabalham com a moto para poder exercer a profissão. E aí ele se expande. Por exemplo, os Motolink da TV Bandeirantes, eles têm periculosidade, porque nós conseguimos isso. Os motociclistas da CET, que fazem os agentes de trânsito, eles têm periculosidade, porque nós conseguimos isso. Os motoboys não têm por quê? Então, assim, é uma grande situação que, no ponto de vista do Sindimoto, fizemos aquele grande ato em conjunto, não foi só o Sindimoto ele não é dono da razão, nós somos mais uma ferramenta que está à disposição da categoria em lutar. Foram várias conquistas que a gente fez, principalmente no Congresso Nacional, né? Na questão também do trânsito na cidade de São Paulo, com proibição de andar em ruas. Eu posso listar aqui N conquistas que foram feitas, né? E falando aqui, nós temos o desafio de 68 projetos que estão no Congresso Nacional, e no nosso ponto de vista, eles estão desvirtuando, ou seja, a maioria dos projetos que estão lá, no nosso ponto de vista, né, jurídico, eles estão para beneficiar as empresas. Cito aqui a da Tabata. Inclusive, nós fizemos um parecer contrário ao projeto de lei dela, né, reunimos com ela e ia falar, olha, né, o histórico do seu partido é defender o trabalhador, mas o seu projeto é para beneficiar o seu amigo, Paulo Lema. Porque o que você está colocando aí, desculpa, é totalmente desfundado, quer dizer, você está rasgando a CLT, quer dizer, não há um porquê disso, né? E aqui eu posso listar aqui 10 itens importantes que é essa conjuntura. Mas eu quero voltar só um pouquinho no passado, porque essas empresas de aplicativo, eu vou citar, não sei se eu posso citar nome aqui, mas eu vou citar aqui a primeira empresa. Quando a Uber veio para o Brasil, a primeira cidade a implantar foi São Paulo, na gestão do prefeito Haddad. E não sobrou espaço para muito dessas empresas de aplicativo. E elas não viram condições, porque a Uber veio muito forte, né, numa política muito forte, uma economia, investimento muito forte, e algumas delas migraram para o nosso setor, há 6 anos atrás. E elas migraram, e elas iam até o Sindimoto, né? Eu vou colocar aqui, não vou falar o nome da empresa, mas eu vou citar só a origem de um dos donos dela, o francês, que todo mundo conhece. Ele ia no sindicato, olha, como é que funciona, Ele pegou a nossa convenção coletiva e fatiou ela. Ele fatiou ela por hora, por segundo e por dia. E aí, qual foi o canto da sereia, que é uma palavra muito utilizada, né? Foi que eles planejaram o seguinte, olha, daqui 5 anos, nós vamos quebrar o sistema. Como quebraram? Então, nós vamos valorizar os trabalhadores. Quando uma dessas empresas entrou no mercado, ela era igual o Google. O motoboy subia, tomava refrigerante, comia batata frita. Ele era dono do negócio. Olha, vocês aqui, eu só quero 20% do negócio, tá bom? Não, beleza. Ó, vou te dar jaqueta, te dou celular. Dava tudo. O cara falou, pô, melhor dos mundos. Ele trabalhava 5 horas, colocava 300, 400 reais no bolso. Para que ele vai trabalhar de CLT? Quer dizer, eles conseguiram desconfigurar o sistema da CLT, né, entrando com investimento. Né? Por exemplo,
Só para sintetizar para vocês verem o que era 6 anos atrás, o que é hoje, há 6 anos atrás, a média de quilômetro que eles pagavam era uma média de R$ 4,50 o quilômetro rodado. Hoje é 49 centavos, 79 centavos, o preço que eles pagam por quilômetro. Você imagina de 4 para 70. Há 6 anos atrás, quanto que era o preço da gasolina, quanto que era... Quer dizer, eles configuraram tudo. E essa desconfiguração, ela vem em dados do DIEESE. Em 2018, dados das empresas Express, que são empresas seletistas, nós tínhamos 12 mil no estado de São Paulo. Hoje nós temos 2 mil. Nós tínhamos 180 mil registros com o CBO, que é a carteira, né? Que é o CBO 5191 dígito 10 do país. Hoje nós temos 50 mil. Vai chegar esse ano com 30 mil, quer dizer, uma desconfiguração total dessa situação, né? E hoje, eles falam que são empresas de intermediadoras, mas eu posso listar aqui 10 itens. Primeiro, fraude trabalhista, que é a principal, que é onde, né, o Sindimoto luta. Desvirtuamento de natureza jurídica. Na realidade, eles são empresas... Eu falo para os aplicativos, tudo bem, vocês falam que são empresas intermediadoras de tecnologia, porque eu entendo empresa de tecnologia, é a IBM, que ela desenvolve um sistema para você, você compra e eu opero. Agora, eles falam que é empresa de tecnologia e opera toda a cadeia, porque, olha que é uma síntese que a gente vem fazendo. Então, dos desvirtuamentos de natureza, empresa de logística, empresa de entrega, e não empresa de intermediação e nem de tecnologia de software. Apropriação indébita previdenciária, atividade delituosa conceituada no Código Penal apropriado e não recolhimento de ICMS em virtude de desvio de natureza jurídica, porque a partir do momento que você pega uma mercadoria em São Paulo e leva para Campinas, você tem que pagar o ICMS como uma transportadora. Então, para você ver, a concorrência desleal, porque eles estão quebrando um setor, quer dizer, como que para mim pegar para nós aqui, ir no supermercado, a gente gasta R$10 de combustível para o estacionamento. Como é que a empresa cobra 2? Onde está essa mágica, né? E aí há uma prática de delinquência empresarial, há uma questão de regime especial, porque eles conseguem fazer isso porque a tributação que eles pagam, deveria ser em torno de 30%, eles pagam 2%. E às vezes nem paga, porque eu nunca vi o iFood emitir uma nota de serviço. Você pede um serviço para o iFood, cadê a nota de prestação de serviço? Elas não pagam imposto, então elas estão cada vez ficando bilionárias. Como é que você concorre com uma empresa que não paga tributos? Se você ganha mais de 5 mil reais, você tem que deixar 27,5% para o seu imposto de renda. E eles? Então, há um desvirtuamento, né? E aqui eu quero citar aqui as ações do Ministério Público, que o Sindimoto foi o primeiro sindicato, até onde a gente sabe, é o único que vem movendo essas ações civil públicas, há 6 anos atrás. Tivemos vários embates com o Ministério Público, mas hoje o Ministério Público, eu acho que já é um consenso nacional, que há uma fraude, que há um canto da sereia, há tudo isso que já está público, mas nós temos um judiciário falho. Nós levamos no dia 1º, fizemos um ato, porque a gente entende que é o judiciário que é o guardião dessa situação. E nós levamos a categoria para o judiciário, para o tribunal, porque lá tem as ações civil pública para que eles julguem de uma forma que a rua está pedindo, como o Ministério já identificou, foram mais de 700 ou 800 motoboys entrevistados. Então, para o Ministério Público, parece que o Ministério Público ele é mentiroso, ele está jogando contra as empresas, e não é essa a situação. Ninguém é contra a questão empresarial, mas precisam ter regras, precisa seguir um ritual. Por que eu pago imposto de renda e você ganha a mesma coisa que eu não pago? É lógico que você vai ganhar mais do que eu. Então, assim, há várias N situações, né? A gente situa também que essa configuração do MEI, ela é inconstitucional, porque o MEI, primeiro nós já temos uma atividade perigosa, porque a atividade perigosa, por Constituição, ela não pode ser MEI. E outro, nós somos uma atividade regulamentada por lei federal, não pode. O MEI é para empreender,
eu tenho coxinha e vou montar uma fábrica de coxinha. Como é que você vai empreender cessão de mão de obra? Tá desconfigurada essa situação. E eles têm essa política de dizer, não, o MEI ele é empresarial, e não é empresarial. É uma forma deles burlar a questão trabalhista. É dizer que o menino é empreendedor daquilo que ele não dá preço, que ele não gerencia, que ele é punido, que ele não emite nota, ele não recebe. Então, são várias configurações, né, que a gente vem mapeando nesses 6 anos, que é, assim, assustador. É assustador, né? Eu acho que vocês, como estudiosos, acadêmicos, né, essa importância, quer dizer, até quando a gente pede um iFood, né, igual o Galo, parabenizo o Galo aí, né, eu acho que mais sindicatos têm que se manifestar, têm que ir para essa luta, porque ela está muito concentrada em São Paulo e é uma realidade do mundo, né? Nós estamos aqui brigando por questão de equipamentos, né? Como que você coloca um motociclista para andar com a mochila, que a mochila, ela é... Todos os motociclistas que chegaram até nós com pernas amputadas estavam de mochila. Um carregava uma melancia, gente, pelo amor de Deus. Nem criança carrega mochila, é rodinha. E está numa moto, colocando o cara a perigo. Então, são coisas irreparáveis e a gente fica aqui, né? Enquanto a gente entende que o poder público, municipal, estadual e federal, tem leis que regimentam, mas eles tampam os olhos, né? E a gente entende que somente o judiciário pode mudar essa configuração. Ele ter um entendimento, por exemplo, nós temos um entendimento que a LOG ela é CLT. E tem um entendimento no judiciário que o iFood não é. Mas tudo é entrega. Qual é a diferença de você entregar um alimento ou entregar um talão de cheque? Se você usa o mesmo profissional, existe o mesmo risco da profissão, né? São Paulo, diariamente, são internados 80 motociclistas por dia de acidente de trânsito. 80 por dia. São Paulo, no período da pandemia do ano passado, as mortes com entregadores aumentaram 82%. E eles são culpados por isso, porque eles desrespeitam a lei 12436, que é aquela lei do Habib's, que se 28 minutos não chegasse a sua pizza, quem pagava era o motoboy. Quer dizer, isso nós conseguimos banir essas situações que levavam a nossa categoria a essa fragilidade, porque o trânsito é a ferramenta, é o local de trabalho, e o trânsito no Brasil, ele é assustador na questão da moto, porque não há uma política para moto, não há política de educativa, não há uma política de se formar profissionais, né, motociclistas, de uma forma... Nós temos uma falha na formação profissional quando você tira a CNH, conseguimos incluir um curso de especialização para que ele possa ter esse melhoramento, ele possa realmente se sentir um profissional, né? Nós temos a Lei 12.009 que dá esse amparo nos aspectos da segurança, na questão da corresponsabilidade, porém, ela está como servindo para nada. Aí querem criar leis para dizer que essas empresas precisam registrar. Isso é um óbvio, né? Então, assim, entendemos que lá fora conseguiram êxito o judiciário. Leis nós já temos, né? Então, assim, as leis que estão no Congresso Nacional, no nosso ponto de vista, né, conseguimos criar uma frente parlamentar no Senado agora, em defesa do mototáxi, do motofrete, né? Porque eu vejo muito falar em entregadores para criar uma nomenclatura para dizer que é uma outra profissão. Enquanto tiver a Lei 12.009, senhoras e senhores, é motofrete, transporte remunerado de pequenas mercadorias e motocicleta. Agora estão querendo desconfigurar porque a lei, ela diz, ela é clara, qualquer pessoa jurídica, ou seja, porque a nossa atividade, ela está ampla em mais de 70 segmentos empresariais, desde o cartório aos hospitais, às indústrias, banco. Quer dizer, então agora não, nós temos que... Isso
temos que criar, por causa do KNAI, de intermediação de negócio, criar uma lei para beneficiar essas empresas, porque ela tem um KNAI de intermediação, que, na realidade, é um desvirtuamento de natureza jurídica, que é uma sonegação fiscal, porque como que o motoboy ele é empreendedor de si mesmo, se ele não dá preço? Quem dá o preço é o intermediador de negócio, eu nunca vi isso, porque eu entendo intermediador de negócio é um corretor. O comprador e vendedor negocia e me dá minha comissão. Não, eu dou preço para você, eu gerencio, eu controlo, eu determino, você é obrigado a usar isso, você é obrigado a usar aquilo, se você não cumprir, você é punido, porque hoje essa forma de trabalhar com o motoboy é uma forma aqui, não tem papel. Os empregos formais é no papel, é no ponto, e hoje não há mais essa situação. Então, se o motoboy não grava os prints, porque quando ele é bloqueado, some tudo. Então, a orientação que a gente grava todos os seus prints, todas as informações, printa, porque está na nuvem. E quem controla a nuvem é as empresas, né? Então, que prova ele tem se ele não tem nenhum instrumento, ele não tem um documento, né? E essas empresas estão com os melhores bancos de advogado do país. E a gente entende que há uma situação muito complicada no judiciário. Porque... Rodrigo, um minuto. Um minuto. Então, eu quero fazer as considerações finais aqui e dizer para vocês o seguinte. É uma luta árdua, difícil, contra o capital, né? A gente percebe que eles estão se paramentando em todas as instituições, seja no município, no estado, no Congresso, na prefeitura, né? Quero dizer para vocês que em São Paulo nós conseguimos criar uma CPI das empresas de aplicativos. Então, vai ter uma CPI aqui em São Paulo, que pode ser um norteamento para essa questão, onde várias instituições serão convidadas. E eu falei aqui de uma forma genérica de tudo, para ver que são vários pontos, né? E o principal, do nosso ponto de vista, é que a saúde e a segurança desse trabalhador, além da questão do trabalho, porque a questão do trabalho está relacionada a essas duas, né? É uma tragédia para o país, e se nós não fizermos nada, o Covid-19 aí vai ser fichinha em vista na questão dos motociclistas. Pronto, Vanessa? Obrigada, Rodrigo. Muito importante sua fala, trazer uma fala do representante do trabalhador, isso é muito bacana. Já estamos recebendo algumas perguntas pelo chat, tá? Vamos passar agora para a Paula, 20 minutos, e depois a gente abre para as perguntas. Rodrigo, peço que você feche seu microfone agora, por favor. Pronto, né? Primeiramente, eu gostaria, né, de dar aqui bom dia a todas, a todos e a todos, agradecer muitíssimo pela generosa participação da Patrícia, do Rodrigo, dos que já participaram do curso, dos que ainda irão participar do curso, né? Agradecer a Vanessa por ter aceito também essa mediação. E, na verdade, eu reestruturei minha fala a partir, né, da fala da Patrícia e do depoimento aqui muito forte, né, do Rodrigo, porque eu acredito que dentro da dimensão de curso mereçamos, né, criar um diálogo, e vou tentar fazer isso, né? Talvez, Rodrigo, trazendo algum esclarecimento do porquê das dificuldades que encontramos, né, no judiciário, não esgotando, naturalmente, né? É um processo em construção, é dinâmico, mas certamente a gente pode encontrar alguns indícios. Nesse sentido, né, que vou dividir aqui a apresentação um pouco e tentar trazer quais são os referenciais, né, teóricos que têm feito essa construção, né, da prevalência desse discurso que você bem colocou aqui das empresas, do empreendedor individual, Patrícia também o trouxe, entender a repercussão disso nas instituições do trabalho e depois tentar entender os processos internos dentro do judiciário, do como está se manifestando, né, a fala do judiciário em relação, sobretudo, a esse reconhecimento de vínculo que traduz
muito o que o Rodrigo colocou aqui acerca, né, da distinção da proteção, né? Nesse sentido, pensando aqui a questão do referencial, né, a gente vem encontrando a construção, né, do capitalismo perpassa sempre por um processo mesmo argumentativo, né, que normalmente se caracteriza aqui pela compreensão de um sofisma, né, porque você apresenta premissas falsas, em cima delas você constrói um raciocínio lógico que parece ser coerente, mas como partiu de algo que não era uma verdade, não pode ser verdade. Mas pela coerência que guarda quando fechado, quando dentro de si mesmo, né, isso parece ganhar uma verdade. É sobre esse movimento argumentativo que as empresas, né, prestadoras de serviço via plataforma digital, têm sustentado esse discurso de serem prestadoras de serviço de tecnologia sem que o sejam de fato, né? Ao mesmo modo, vem o discurso do empreendedorismo, do empreendedor de si mesmo, né? Que traduz a cabo o que o Laval e o Dardot vão chamar aqui do princípio, né, da socialização pelo individualismo, né, e isso se traduz no âmbito das relações de trabalho com uma assunção total dos riscos da atividade econômica pelo indivíduo, né. Todavia, a questão da própria compreensão de exploração do trabalho de um terceiro, da geração da mais-valia a partir do trabalho de um terceiro, ela é muito justificada socialmente, legitimada socialmente quando, né, você constrói essas relações de trabalho, porque o empreendedor, que é o que afere lucro com o trabalho de terceiro, né, o faz assumindo o risco da atividade, né, e a gente vem assistindo um processo de transferência do risco, mas da manutenção do lucro com pessoa diferente de quem assumir esse risco, e acho que isso acaba encontrando uma tradução perfeita na relação de trabalho que assistimos hoje, né, entre as plataformas não, né, vamos colocar aqui nos termos corretos, entre as empresas que prestam serviço via plataforma, né, e aqueles que são empregados e exercem esse trabalho por meio de plataforma, né. Agora, claro, tem uma distinção aqui, você tem trabalhadores autônomos, efetivamente, que prestam serviços via plataforma, você tem, né, por quê? Porque não é a plataforma que define isso, é a atividade econômica que é praticada, né, assim como aqueles elementos que são capazes ou não de caracterizar a presença ou não da relação de emprego no vínculo, né, e aqui a gente vai destacar como que isso vem repercutindo nas instituições de trabalho. Então, primeiro pensar aqui que quando eu estou falando dessa legitimação discursiva, não é algo que parte de modo exclusivo pelas empresas, né? Mas o próprio Laval e o próprio Dardot fazem referência aqui, né, a um pressuposto teórico Foucaultiano de entender que esse discurso também permeia as instituições de governamentabilidade interna dos países, né? Então, a gente tem aqui múltiplos atores, né, agentes econômicos como as grandes empresas, agentes institucionais que expressam a estrutura, a construção de uma governamentabilidade, né, essa governamentabilidade que permeia os múltiplos processos de construção da regulação, porque a regulação tem que ser entendida lato sensu e para além da construção legislativa, né, a construção legislativa é um dos modos, né, mas aqui a gente vai tratar do modo que é aquele que vem a ser produzido no âmbito do judiciário, porque o judiciário também é produtor de regulação, e da sua aplicação, então ele vai além, né? Mesmo aquela regulação criada no legislativo, ela encontra o seu modo o modo de ser dito, o modo de se materializar por meio do judiciário. Daí a importância fulcral de se entender o papel que o judiciário deveria cumprir, né, enquanto instituição representativa, né, da proteção sobre o trabalhador em uma sociedade que a gente tem que ressaltar sempre, ser sociedade do trabalho, né, e que, nesse momento, está em conflito, está em confusão para traduzir o que já está, como bem colocado, né, aqui, dito em nossa regulação.
é nesse sentido que, pensando a questão, né, das instituições de trabalho, eu gostaria só de apresentar um panorama muito rápido acerca do que eu venho pesquisando na minha tese de doutorado. Eu fiz um levantamento de 2017 a 2020 de todas as publicações judiciais que saíram no Diário Oficial durante esse período, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Foram quase 20 mil publicações, porém, que se repetem, em termos de processos. Quando enxugamos a partir daí quais seriam os processos em andamento, descobrimos, cerca de 2.500 ações judiciais propostas, já vou trocar aqui de entregadores por motofretista em respeito à bela consideração, que o Rodrigo fez. Então, 2.500 processos propostos entre motofretistas e motoristas, contra as empresas de entrega, e aqui as empresas são de entrega e não de tecnologia, Uber Eats, iFood, Rappi, assim como em relação àquelas de transporte, a Uber, a 99 e a Cabify. Foi uma pesquisa feita a partir do CNPJ dessas empresas, tá? E a gente encontrou esse universo de 2.500 processos, Quando eu comecei a fazer o levantamento, eu ainda não estava sensibilizada para o real significado dos acordos extrajudiciais que eram aqui trazidos para a homologação dentro do judiciário. Vanessa tratou disso aqui na abertura do curso, que é a jurimetria. Então, eu não tinha incluído no meu processo de análise ainda essa dimensão dos acordos, e, na verdade, vou fazê-lo porque ainda estou com dados parciais. Mas o fato é que, dentro desses 2.500 processos, eu tinha observado quais aqueles que já estariam no âmbito do tribunal, ou seja, que já tinha tido uma audiência, que dessa audiência já tinha tido uma sentença, que dessa sentença houve um recurso, que esse recurso em sede de tribunal teria sido aqui revisitado. E chegamos a cerca de 10% dos processos nessa fase. Majoritariamente, a gente encontra ainda uma negativa do vínculo, muito embora haja um fenômeno interessante, que as negativas de aqueles vínculos que foram reconhecidos no primeiro juiz, na primeira instância, muitas vezes, quando vai ao tribunal, ele vira uma negativa de vínculo, mas não é isso que predomina. O movimento que predomina é quando há um recurso sobre aquela sentença que negou o vínculo, ela vem a ser reformada no âmbito do TRT. Então, esse é um movimento interessante, porque mostra que na cúpula intermediária, que é o TRT, que a gente tem os desembargadores, analisando esses processos, a gente observa que há um movimento de expansão do entendimento acerca da possibilidade do reconhecimento de vínculo. Isso vem sendo ainda, eu ainda estou fazendo a leitura desses 2.500 processos para quantificar precisamente, mas existe, de fato, essa tendência. Nas leituras acerca dos argumentos que são utilizados para a negativa de vínculo, a gente observa no processo do enfrentamento dos elementos que tratam de reconhecimento de vínculo, de uma desnaturalização da subordinação, de uma desnaturalização da onerosidade, até mesmo da não eventualidade e do elemento da pessoalidade. Em que sentido? Quando se questiona a subordinação, existe aqui um entendimento de que esses aspectos que o Rodrigo colocou, do tempo de trabalho, do estar aqui vinculado a aplicativos, do você ter uma multiplicidade de opções para aderir à prestação de serviço via plataforma, para você poder definir o seu momento de estar online ou de estar offline, como um elemento que vai
que vai lhe dar a liberdade, né, para autogerir-se, autoempreender-se conforme a sua conveniência, né, que o aceite ou não da corrida, a partir da remuneração que é indicada ali e tal, que todas essas características, elas não seriam aqui suficientes a definir uma subordinação, né? Muito embora a gente tenha aqui um entendimento que, ao contrário do que é dito, a gestão algorítmica, ela talvez seja mais ferrenha, porque você não tem com quem dialogar. Os critérios foram previamente estabelecidos por alguém diferente daquele, né, que realiza o trabalho e vai ser colocado de modo de imposto, né, de modo imperativo, com a possibilidade tão somente de aderir ou não aderir àqueles termos, né? Então, essa imperatividade dos termos da gestão algorítmica de modo hermético, inquestionável, né? Não dá para se contrapor, tudo isso é uma forma de caracterizar um mando irrefutável por parte da plataforma. Dizer que a opção é ou aceitar ou não aceitar, em um processo que deveria ser dialógico, se eu estou tratando aqui de autoempreendedorismo, se eu estou tratando da capacidade de autogerir-me, né, eu deveria ter, portanto, uma dimensão de liberdade ampla. E aí vem a outra compreensão, né, que influencia, um outro termo que influencia na caracterização ou não dessa subordinação, é que a gente não pode entender, né, o processo de escravização como sendo a condição da subordinação, né? Então, quando disse, né, que que se eu tenho a liberdade de estar ou não offline ou online, né, é um processo de liberdade tal que estabelece o que não caracteriza a minha subordinação, eu estou ignorando o fato que, entre você sucumbir totalmente à ordem de alguém, né, e você ter uma liberdade plena que vai ao nível, né, de ser completamente anárquico, né, você tem um leque de configurações para dizer dos múltiplos níveis e das múltiplas formas de subordinação. E é aí que entra o papel, né, do judiciário, em fazer o quê? Em fazer o que ele foi criado para fazer, hermenêutica, ou seja, interpretar. É claro que a gente vem assistindo com o processo da incorporação das plataformas, né, a uma reorganização do trabalho, ninguém vai dizer que não, todavia, isso não me parece se afigurar como uma modificação da natureza de uma relação clássica de emprego, muito menos com uma reconfiguração da natureza da subordinação. Ela ganha uma nova forma, né? Mas a natureza é a mesma, e por isso, né, concordo aqui com Vanessa, que também tratou disso, né, no primeiro dia, que estamos diante de uma subordinação clássica, que estamos diante de um vínculo de emprego clássico, e que, portanto, de fato, né, se pensar em outras formas de regulação, não é, do ponto de vista assim, estrito da criação de lei, não é o caso. Já temos a nossa legislação, ela precisa ser interpretada de modo a oferecer a tutela jurídica que se propõe, né, a essas relações de emprego, né? Por sorte, temos encontrado alguns juízes, né, e desembargadores que já fazem esse tipo de interpretação e aplicam, né, isso com reconhecimento de vínculo, e vamos ter que aguardar, né, como que isso vai se estabelecer também no âmbito do Supremo, né? Mas vamos esperar, né, aqui que até lá o Congresso não se arvore nesse papel, né, de dar vazão a projetos de leis, ainda mais esse que o Rodrigo fez referência da Tabata do Amaral, né, que propõe essa ideia de um trabalho on-demand, que seria um terceiro tipo, que, na verdade, é apenas uma ferramenta para se utilizar do sistema e legitimar, né, a desproteção e a precarização
dessas relações de emprego. Infelizmente, não é o único, outros tantos foram dezenas de projetos, né, que se multiplicaram ao longo de 2020, dada a notoriedade que o trabalho obteve, se tornando uma atividade essencial para a questão da crise sanitária, e muitos, inclusive, né, propostos por partidos de esquerda, teve inclusive essa... 3 minutos. 3. Teve inclusive essa situação, né, que pegou e fez aqui a proposta de colocar com uma regulação completamente no Código Civil brasileiro, né? Então, é uma desqualificação por completo dessa relação de emprego, que me parece não ser o caso, tá? É importante, inclusive, aqui, né, chamar a atenção que quando se usa esse discurso do empreendedorismo, muitas vezes porque a pessoa é o proprietário da moto, é o proprietário do carro, se aluga o carro, etc. e tal, né, você está diante de uma situação em que essas empresas estão se locupletando do fato de não fazerem aquilo que deveriam fazer, porque o que importa é a atividade econômica que ela, de fato, explore, com a qual ela, de fato, valoriza o seu capital, né, o seu valor acionário, né? Então, é uma apropriação de banco de dados a partir dessa prestação de serviço, né? É uma agregação de valor, se transformando aqui em startups unicórnio, ganhando, mirando valores bilionários no mercado, tudo a partir da exploração do serviço prestado via plataforma, que a gente se refere muito à questão da entrega, né, à questão do transporte de pessoas, mas não só. A gente está assistindo a uma proliferação dessas plataformas nas múltiplas atividades econômicas, justamente porque ela não é uma plataforma de tecnologia, ela é uma plataforma, né, que diz respeito à atividade explorada. E é isso que a gente tem que ter clareza e fortalecer. E no âmbito do judiciário, sobretudo, né, a gente tem que nós, enquanto sociedade, temos que pressionar o judiciário, não podemos nos calar, no sentido de cobrar que ele assuma o seu papel, de fazer uma hermenêutica e adequar a lei existente àquilo que é a relação material de emprego nesse trabalho prestado, né, via plataforma digital. É isso. Obrigada, Paula. Só um minuto aqui. Deixa eu ver aqui quem é que já está no chat. Bom, muito bacana. Eu queria dizer a Paula e a Patrícia que me sinto muito honrada em participar de um curso tão rico. As falas de hoje foram complementares, estão em sintonia. Nossas preocupações estão em sintonias, né? Em sintonia. Eu vou lançar uma primeira pergunta, por enquanto só tem uma pergunta de Ana Cláudia no chat. Eu queria fazer uma consideração inicial, né? A gente sabe que no capitalismo, a exploração do trabalhador ela pode ser maior ou menor, mas ela sempre existirá em função da mais-valia do exército de reserva, né? O direito do trabalho, muito embora ele seja dito protecionista em relação ao trabalhador, ele pode ser considerado um direito capitalista do trabalho, porque até mesmo quando protege o trabalhador, em última instância, ele protege o capital. Quando ele elege o trabalho subordinado como seu objeto, ele legitima a exploração. Ele diz, aceito a exploração desde que sejam garantidos direitos mínimos, desde que seja preservada a dignidade do trabalhador, né? A OIT, no mesmo sentido, legitima o capitalismo. Nossas instituições burguesas fazem o mesmo, né? Hoje, a gente luta pelo reconhecimento dos vínculos de emprego, dessa relação que é uma relação de exploração. Mas, como eu costumo dizer, pior do que um trabalhador subordinado é ser um trabalhador subordinado sem o vínculo de emprego reconhecido, sem os direitos que lhes são cabíveis reconhecidos, né? Marx, no capítulo 14 do livro 1 do Capital, inclusive, ele diz, ser trabalhador produtivo não é uma sorte, mas um azar, né? E lutamos por esse reconhecimento de vínculo porque as empresas buscam ocultá-lo, né? E ocultar, inclusive, essa relação de exploração. Trabalhador é parceiro, é colaborador, é microempreendedor, com isso se afasta a luta de classe, né? Estão todos no mesmo lado. A luta passa a ser entre os trabalhadores, uma luta concorrencial pelo direito de ser explorado,
né, pelo privilégio da servidão, como o Ricardo Antunes coloca. Então, enfrentar essa exploração, portanto, é enfrentar o sistema. E para enfrentar o sistema, a gente precisa de mobilização das bases. Como mobilizar as bases? E aí fica uma pergunta para todos. Como mobilizar as bases quando temos um sindicalismo contratualista que tem buscado sempre a concertação, focado em lutas reivindicatórias, desenhado dentro de um modelo verticalizado, fragmentado, pensado com base em categorias profissionais, no momento em que a noção de categorias profissionais perde sentido, a gente vê nas plataformas diferentes categorias trabalhando numa mesma plataforma, um sindicato localizado territorialmente, quando essas corporações elas atuam transnacionalmente. Então, como enfrentar essa situação diante do modelo sindical que nós temos hoje? E aí, trazer já a pergunta de Ana Cláudia, que ela coloca: podemos pensar a plataformização como a causa, o que possibilita o capital se organizar, e a uberização como a consequência, isto é, como a precarização? Então, até o momento, a gente tem essas duas perguntas, uma que eu trouxe e a outra de Ana Cláudia Cardoso, e quem mais quiser fazer alguma colocação, pode ir colocando aí no chat. Vou abrir a ordem, pode ficar a critério de vocês. Quem quiser começar primeiro, começar... Posso falar rapidamente, a gente tem 12 minutos, né? Só. Então, eu vou falar muito rapidamente, vou pegar a pergunta da Vanessa. Né? Vanessa, é melhor, né, se nós temos um sindicalismo com muitos problemas, é melhor a gente ter sindicalismo do que não ter, né? Então, esse é um pressuposto. E eu também, né, fiz questão de chamar atenção para a importância dos sindicatos na organização, né, dos motofretistas, né, dos trabalhadores, né, de plataforma, né, ou que são empregados pelas empresas de plataforma sem reconhecê-lo, né, para ser bastante precisa, porque muitas vezes uma tônica de visão das greves, né, de julho de 2020 e foi o seu caráter autonomista, né, da autogestão do movimento. E é verdade que teve uma autogestão, né, nasce em alguns grupos, né, como uma atividade espontânea, mas foi muito importante o apoio das organizações, o apoio do movimento sindical, o apoio das centrais e, né, no miúdo, no dia a dia, o apoio dos sindicatos, entre eles do Sindimoto, né? Então, por isso que eu chamei atenção. Agora, qual é a capacidade que o sindicalismo brasileiro tem para dar respostas e enfrentar de forma radical, né, os desafios do capitalismo contemporâneo? Na minha opinião, né, eu sou defensora de que o sindicalismo brasileiro ele precisa, né, se reorganizar. Né? A forma como ele está organizado, embora haja uma organização, né, é uma organização que cria muito mais essa tendência à fragmentação. E o grande desafio do movimento sindical é se articular como um movimento operário, é se articular como um movimento político, se articular como um movimento que tem a capacidade de ter autonomia para dizer qual é a pauta que interessa para os trabalhadores. Né? Eu estou dizendo isso como se fosse fácil, não é, né? Mas o horizonte não pode ser outro. Tá? Então, assim, 2 minutos, falando muito rapidamente para deixar mais tempo para o Rodrigo e para a Paula, seria essa forma de reagir à sua pergunta. Viu, Vanessa? Concordando completamente com ela. Obrigada, Patrícia. A gente tem um pouco mais de tempo. As respostas, eu acho que a gente pode dar 5 minutos para cada um, eu acho que está tranquilo o tempo até agora. Paula, Rodrigo, querem complementar? Eu queria fazer uma complementação. Primeiro, parabenizar a Patrícia, a Remi, como se diz, né? A gente percebe que muitas pessoas estão estudiosos sobre o assunto, sobre a questão desse modelo de negócio implantado recentemente. Mas a gente, para você ver, tanto que é complicado, porque alguns movimentos, né? Porque assim,
Depois do dia 1º de julho, o governo chegou para nós, aí eu não quero citar nomes, falou, olha, para vocês fazerem manifestação, vocês vão usar com 90 dias antes, vocês precisam ter 6 reuniões, ou seja, engessar o Sindimoto para que calasse a nossa boca, porque os governos que estão aí, me desculpe, é para enfraquecimento total dos sindicatos, das centrais e todo o movimento sindical. E o Sindimoto ainda consegue ter uma bandeirinha lá, no sentido. Mas a gente percebe que a categoria em si, essa nova categoria, que eu não chamo de categoria, eu chamo de ex-açougueiro, ex-porteiro, que estão sem emprego e tem uma moto como ferramenta de locomoção, e estão e eles não sabem nem o que é sindicato, eles chegam falando, nós queremos ser autônomos, mas queremos direito. Aí a pergunta do sindicato é, como que você é autônomo? Autônomo não faz greve, o empresário não faz greve. Como é que você é empresário e você vai fazer greve e reivindicar condições melhores de trabalho? É a classe trabalhadora que faz isso. Então, há um desvirtuamento dessa situação toda. Referente aí o que a Patrícia pediu para que eu falasse um pouco sobre o dia 1º/7, foi um movimento, né, muito grande de rede social que impactou fora do Brasil nessa questão toda. O Sindimoto, como representante também da categoria, né, ajudamos e apoiamos esse movimento. Porém, nós temos uma orientação jurídica, né, porque muitos querem fazer manifestação e ir para a porta da Rede Globo, ou para a porta, ir lá para a Ponte Estaiada, levantar a bandeira. E não é isso, nós temos que ter um direcionamento de um foco. Né? O foco no ponto de vista do Sindimoto, extremamente judiciário. Conseguimos levar uma pauta para o Tribunal Regional do Trabalho, aqui em São Paulo, o Ministério Público participou, centrais sindicais participaram, e a proposta das empresas de aplicativo foram, primeiro, não reconhecemos o Sindimoto, porque nossos trabalhadores não são seletistas, são autônomos, são empreendedores, são microempreendedores, né? E, assim, da forma que nós somos tratados pelo Tribunal Regional do Trabalho, eu fiquei assim, o Gil foi fazer um comentário, que é o presidente, mandaram ele calar a boca, quer dizer, assim, eu senti assim, como se o certo é as empresas, o errado é o trabalhador está ali como um bobo e que está querendo demais, porque eles dão álcool, eles dão gel, eles têm um fundo, quer dizer, hoje nós temos uma categoria que, no mínimo, 25% já pegou Covid. Todos que eu conheço pegaram Covid. Dos que eu conheço, vamos dizer, do número de 100, 5 veio a falecer com Covid-19. Eu conheço trabalhadores, tá? Então, assim, aí eles falam que tem um fundo que tão alto, quer dizer, eles falam tudo. E a fala deles parece que tem um poder tão grande que é impressionante. Que eles conseguem convencer. A nossa pergunta é, vocês provam, porque o trabalhador vai no sindicato dizer que vocês não dão álcool, vocês não dão... Quer dizer, recorrer a todas as ações de Covid do Ministério Público, quer dizer, tá, assim, tem hora que é difícil, porque ao mesmo tempo que a gente busca dar um direcionamento, que é um direcionamento correto, né, porque lá fora está provado que só o judiciário mudou esse conceito, né, é o que a Remy falou. Quer dizer, e outra, você fala para o trabalhador, não, vamos entrar na justiça. Não, eu não vou entrar não, porque eles me bloqueiam. Então, há uma coação, quer dizer, quando eles entram num aplicativo, eles sabem o que eles falam na rede social. Imagina que o iFood tem 4.500 trabalhadores registrados no seu corpo técnico, quer dizer, são 4.500 pessoas, só de engenheiros, são 1.000 engenheiros para pensar, quer dizer... Como que você vai concorrer com megas estruturas de gente pensante, de gente que tem profissionais de todas as linhas, né? Quer dizer, eles mapeiam o que o cara fala na rede social, que fala no WhatsApp, que fala... Quer dizer, eles, de uma certa forma, eles controlam até a vida pessoal desse trabalhador. Então, eles falam, mas por que eu fui bloqueado? Aí, quando a gente vai registrar, porque lá no grupo ele falou ou postou algo... E aí tem o tal do bloqueio branco, que eles não bloqueiam, mas não dão corrida. Então, assim, esse modelo de negócio pelo algoritmo aí é o grande desafio.
Porque eu acho que o judiciário ele tem a visão de que é moderno, é legal, é bonito, a sociedade agrada, a sociedade está agradando. Por que a sociedade está agradando? Porque está pedindo, né? Se a sociedade um dia fizesse, um dia sem aplicativo, não fizesse nenhum pedido, era uma forma, enquanto houver demanda, enquanto houver entrando dinheiro no caixa das empresas, eles não respeitam o judiciário, não respeitam o Ministério Público, não respeitam o sindicato, não respeitam nem a classe política, e muito menos os órgãos executivos. Isso porque eu faço parte da Câmara Temática de Moto da Prefeitura, eu faço parte do Conselho aqui do Estado. Primeira coisa, nós não sentamos com os trabalhadores. Eles criam um grupo separado com o poder público. Eles não sabem nem o que eles se tratam lá. Então, assim, a forma de atuação, eles correm de uma situação, por quê? Porque é a estratégia deles. Quer dizer, eles têm toda uma estratégia e eles estão assim, eles vão de degrau em degrau e vão conseguindo tudo. Então, é uma guerra muito difícil e que, no ponto de vista do Sindimoto, podemos continuar fazendo greve. O Sindimoto, para fazer greve hoje, para vocês terem uma ideia, aquela do dia 1º lá, teve 28 multas de obstrução de vias, que custa R$6.000. 28, quer dizer, o sindicato teve que pagar 28 multas de R$6.000 para o trabalhador, porque foi na defesa, quer dizer, isso é possível? Agora, o que teve aqui em São Paulo na semana passada, 8 foram multados, queria que o Sindimoto pagasse. O Sindimoto não fez essa manifestação agora do dia da sexta-feira, essas duas últimas que teve. Inclusive, eles não querem manifestação sem sindicato, quer dizer, eu não sei como que vai resolver, o sindicato não é o dono da razão, né? O que a gente tem, assim, a gente não é emocionado. Vamos fazer manifestação para a porta da Rede Globo? Nós não vamos fazer isso. Até porque nós temos um histórico, né? Nós temos uma luta no Congresso Nacional, conseguimos aprovar 3 leis federais, foi árdua, né? As resoluções do CONTRAN. Para você profissional, você tem que ser maior de 21 anos, você não pode ter um menino de 18 anos. Você tem que ter no mínimo 2 anos de habilitação, você tem que passar por um curso de especialização. Para você ser motoboy, motofretista, não é ser entregador, que você põe a mochila nas costas e vai fazer entrega. Nós temos uma lei que rege tudo isso. Por que você tem que usar colete, refletir? Porque de noite ele te ajuda a salvar a sua vida. Por que você tem que ter baú? Porque a mochila dá danos à saúde, uma série de fatores, contribui com os acidentes. Você tem que ter o baú, porque o baú ajuda na condução mais segura, inibe você de correr, de fazer essas travessuras que a gente vê no trânsito, o cara na contramão sobe na calçada, essa agilidade que tem. Então, por que você tem que ter uma placa vermelha? Porque você faz atividade remunerada. Né? Então, assim, todo o que está na lei, que foi arduamente discutida durante 11 anos no Congresso Nacional, não está servindo de nada. Eu queria deixar para vocês aqui o artigo 6 da Lei 12.009, que o artigo da Lei 12.009, que é a lei federal que regulamenta a nossa atividade, ela é clara. O artigo 6 e o artigo 7, ela dá a definição da forma que a pessoa jurídica contrata o trabalhador. Então, nós temos instrumentos legislativos que pode punir. Eu não sei por que um dia eu perguntei, numa reunião que eu estava com desembargadores, se a lei federal, se uma vírgula às vezes serve para fazer toda uma contextualização, e você tem um artigo claro que aquela pessoa física ou jurídica que empregar ou firmar contrato de prestação continuada de serviço com motofrete é responsável solidário. E submete o artigo 201 da CLT na questão da saúde e da segurança. Então, assim, sem, né, querer estender muito, nós temos leis, nós temos tudo. O que falta, no nosso ponto de vista, é o Poder Executivo, porque está na batuta do setor positivo, né? E o Judiciário. Porque criar lei para tentar criar uma norma híbrida, isso aí é chover no molhado, e é só retardar ou, como se diz, consolidar o negócio dessas grandes empresas de aplicativo. Boa, Rodrigo, eu concordo plenamente com você. Acho que nossa legislação já dá conta de atender. Nós temos os artigos 2º e 3º da CLT e o parágrafo único do artigo 6º, que diz que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam
para fins de subordinação jurídica aos meios diretos de comando e controle. Então, o artigo 6º da CLT reconhece esse tipo de subordinação que acontece via programação algorítmica, né? Tem sido chamada de subordinação cibernética, subordinação algorítmica. Na realidade, é uma subordinação clássica, as ordens são dadas diretamente da empresa para o trabalhador, mas via sistema. Né? Tem uma outra pergunta aqui, eu queria abrir, Paula está querendo também fazer alguma colocação, tem a Mônica Paranhos, que coloca aqui para o Rodrigo, como a categoria de motofretista se reconhece como trabalhadores ou empreendedores? Há uma percepção de que coletivamente é possível avançar e garantir direitos? Ela pergunta diretamente ao Rodrigo sobre essa percepção da categoria. Eu vou abrir para a Paula e depois o Rodrigo volta para responder essa questão. Eu queria fazer uma consideração aqui sobre a pergunta de Ana Cláudia, né, de se dá para distinguir plataformização e uberização, porque a uberização ganharia aqui a dimensão da precarização, né? Eu acho que mais importante, talvez, né, do que a gente tentar entender o nome, é a gente entender as características do processo, né? E me parece, pelo menos, né, que hoje não, a ideia de plataformização é porque, de fato, as plataformas elas foram incorporadas nesse processo de organização do trabalho. Agora, a questão é que não é só pela questão da precarização, né, que ela realiza, que ela aprofunda, porque atividades precárias, mesmo fora, né, da plataforma, já era uma característica do nosso mercado de trabalho. Me parece aqui que tem a dinâmica do uso da plataforma, e é inerente, né? Se você tem o uso da plataforma, você tem uma exploração da atividade econômica de, por exemplo, entrega, porque aqui eu não estou falando do trabalho, estou falando da atividade econômica, é a de entrega, atividade econômica, que é do transporte de pessoas, a atividade econômica, né, agora, é de professores dando aula via plataforma, né? Então, qual é a distinção aí? Não tem, mas quando você tem a plataforma como, né, instrumento utilizado na organização do trabalho, você viabiliza que a atividade econômica seja explorada pela empresa que detém o monopólio da plataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é inerente ao uso da plataforma um potencial, né, de se explorar o trabalho humano até a exacerbação da exaustão humana. É inerente, né? Agora, você pode criar formas externas de controle a essa demanda, seja por controle social, seja pelo controle judicial, seja pela melhor qualificação das dinâmicas que a gente vai admitir em decisões políticas, e aqui não estou falando de política partidária, né, mas decisões políticas de que tipo de sociedade a gente quer ser, que tipo de regulação a gente quer ter, porque, por exemplo, a CLT é, de fato, pensada para relações em um modo que você tinha horário comercial para funcionamento, né, das coisas. Não faz muito tempo, assim, pelo menos eu não me considero tão velha, né, em que as lojas no comércio fechavam meio-dia no sábado, né, e hoje a gente vai no Natal, né, tá lá a ceia marcada para meia-noite e você está 8 horas da noite comprando cerveja para ceia, né, de logo mais. Então, é uma mudança aí, ao meu modo de ver, da precarização em relação à escolha política do que a gente, né, estabelece para as dinâmicas das relações de trabalho. Nessa medida, aqui eu queria compartilhar a experiência que tive, né, no Congresso Nacional, junto a uma equipe técnica que estava pensando aqui um Estatuto do Trabalho como resposta política também, né, a essa reforma trabalhista desgracenta, né, onde a gente pensa aqui, limitar a jornada de trabalho é uma questão? É uma questão. Definir aqui, né, a qualidade da remuneração pela hora trabalhada é uma questão? É uma questão. Estabelecer isso como política, né, de prevenção acidentária
tem que estar presente esse fundamento, tem que estar presente esse fundamento. É possível fazer isso em termos de plataforma? É possível. Para isso, a gente tem que eliminar essa, entre aspas, liberdade, né, do trabalhador estar em uma, estar em outra, estar naquela outra. Não, não é, porque nem para as próprias plataformas isso não seria interessante, né, ainda que se limitasse a jornada de trabalho. Porque uma das coisas que está nesse modelo de negócio, né, é ter todos os tempos que o sujeito puder ter livre, que não seja em outras atividades, né? Ou seja, todo o tempo de vida possível de cada sujeito cadastrado disponível à prática daquela atividade econômica a qual ela explora, certo? Agora, a gente pode criar mecanismos de, por exemplo, e é um exemplo, né? Fazer uma divisão das responsabilidades sociais, principalmente do aspecto quantitativo, pecuniário de reparação, ou dos custos da prevenção, do recolhimento para o FAT, do recolhimento para a Previdência, de modo proporcional ao que cada uma dessas plataformas se apropriam do tempo de trabalho daquele sujeito. Afinal de contas, a gente está falando, gente, de tecnologia, né, que no mouse, né, a gente viu aqui, quando o Sueli estava fazendo a apresentação, ela trabalha no ITA, tem acesso às produções, né, mais de ponta que acontecem no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né, que você tem controle de cliques dados. Você pode utilizar isso para monitorar se a pessoa está trabalhando direto, ou você pode utilizar isso para, olha, deu não sei quantos mil cliques, né? A partir daqui, a gente sabe que já pode ter um risco de LERDORT se não parar por 10 minutos, e o computador travar e você não trabalha até você descansar seus 10 minutos para não desenvolver LERDORT, né? Então, é uma questão de apropriar-se da tecnologia junto com uma política do que queremos em termos de saúde do trabalhador, em termos de valorização do trabalho, em termos de reposicionamento do trabalho, de novo com o sentido vetorial de emancipação humana, e não de subjugação humana. Agora, precisa de criatividade, precisa de esforço político, precisa de desejo, de vontade, aí sim também dos nossos políticos, das nossas instituições do trabalho, das pessoas que ocupam essas instituições e que constroem no seu cotidiano o conteúdo dessa regulação em sentido amplo e em sentido estrito, né? Então, ao meu modo de ver, dizer se é diferente, não. A precarização hoje, né, hoje não, a precarização é inerente ao potencial de uso da força de trabalho que a plataforma permite. Obrigada, Paula. Vou abrir para Rodrigo responder a questão de Mônica. 3 minutos, Rodrigo, por causa do avançado da hora. Mônica, o que a Remi acabou de falar agora, que o Sindimoto, eu vou falar um pouquinho, assim, no sentido seguinte: o Sindimoto, ele existe há 20 anos, né? O sindicato tem convenções coletivas há 20 anos. Então, são 2 décadas, né? Na década passada, a gente teve um esforço grande no Congresso Nacional em aprovar 3 leis federais. Então, para o Sindimoto, né, os motofretistas, eles reconhecem como trabalhadores. Agora, essa grande força de massa, que é um ex-porteiro, um ex-tudo, são todos os ex, né, que tem uma bicicleta, você é estudante, vamos ali, eu vejo muito, vamos ali ganhar um dinheirinho no iFood, põe a mulher na garupa e vai lá e faz assim. Esse pessoal que está aí, eles nem sabem o que é direito trabalhista. Eles não querem ter direito trabalhista, por quê? Porque é uma conveniência trabalhar lá como porteiro e à noite fazer o bico. Como tem gente que só vive disso. Hoje, só para, não sei se vocês sabem, mas o Ministério do Trabalho multou essas empresas há 6 anos atrás. As ações civil pública que tem, porque houve por parte do Ministério do Trabalho que reconhece o vínculo, a subordinação, e eles conseguiram extrair pela primeira vez, como se diz, no algoritmo dessas empresas, e mapearam. Na época, uma dessas empresas tinha 5 mil trabalhadores. 60% trabalhava todos os dias, mais de 6 horas todos os dias. E os outros 40% era meio dividido. Então, e a gente sabe que esse vínculo não se vai aplicar a 100% da categoria, mas mais de 60% ele vai ter reconhecimento. Então, assim, realmente os motoboys reconhecem como trabalhador. E esses que dizem-se
empreendedores, que no nosso ponto de vista é o que a Remy falou, a massa, quanto maior massa de trabalhadores de qualquer tipo de profissão disponíveis para essas empresas, eles acham que são empreendedores, que no nosso ponto de vista, você ser empreendedor de cessão de mão de obra que mata, que sequela todos os dias, eu não sei se isso é ser empreendedor. Então, grande desse pessoal que está aí hoje, né, que a gente vê emocionados, eu vou dizer essa palavra, vamos para a rua manifestar para ir para a porta da Globo, o Sindimoto não vai fazer isso, desculpa, entendeu? Então, muitos querem... Por que você está aí? Eu não sei, porque o fulano me falou. Reivindicar como que você é empreendedor, você é empresário e reivindica direitos trabalhistas. Porque direitos são direitos trabalhistas. Como é que você quer ter direito a uma alimentação, você quer direito a isso, sem ser trabalhador? Então, aí entra uma grande, né, uma grande incógnita para nós pensar. Eu sou empresário e vou para a rua reivindicar direitos? Eu sou empreendedor de mim mesmo e sou empresário e vou buscar direitos na rua? Então, essa é uma grande incógnita. E nós temos a consciência, né, nós trabalhamos de uma forma organizada, de uma forma buscando o esclarecimento político, né, seja ele no legislativo e seja ele no executivo, e a grande dificuldade que nós sabemos que temos é o convencimento do judiciário, principalmente o juiz de primeira instância, que é onde começa ou não toda essa situação, né? A gente acredita que lá em cima pode haver já a gente vem aí conversando com alguns desembargadores, algumas lá, vê que já há muitas pessoas falando como que o empreendedor, né? E eu sempre gosto não de colocar a uberização para o transporte de carga, porque é transporte de passageiro e eles têm lei própria. A Uber, ela tem uma lei federal que dá essa autonomia para ela. E o município, que é o órgão regulamentador do veículo, que é a prestação do veículo, a autonomia do município é desse tamanzinho. Agora, a nossa lei federal, que é a 12.009, o nosso direito é desse tamanzinho e do município é pequenininho, é só de cumprimento. Então, nós temos uma lei federal que é o nosso guarda-chuva. Como a Uber tem a lei dela, que é o guarda-chuva dela, e ela explora essa atividade na questão do transporte de passageiro, porque ela tem uma lei federal, que está no Congresso, e que dá a ela esse direito. Agora, nós temos uma lei federal de 2009 que dá amplo direito, que responsabiliza o contratante, que dá normas para você exercer a profissão, e está uma lei federal extremamente consolidada. Então, nós não podemos colocar o parâmetro do passageiro com a carga, porque são leis distintas, são leis federais, e cada uma tem o seu regulamento. Né? No Uber não precisa ter placa vermelha, você não precisa fazer curso, você não precisa, como se diz, quase nada, porque é transporte de passageiro. Nós não, nós somos uma atividade perigosa, tem que ser maior de 21 anos, você tem um critério para exercer a profissão. Então, nós não podemos colocar... E o que as empresas estão fazendo é colocando tudo no balaio. Não, tudo é obrigação, seja entrega ou transporte passageiro. Não. Transporte de entrega por moto é uma atividade de extrema periculosidade. E digo para vocês, se somarem as outras 3 profissões que a gente tem, constituída pelo Congresso Nacional, pela CLT da periculosidade, os motoboys hoje matam mais de 1000% com qualquer uma dessas outras profissões. Então, assim, é uma atividade de periculosidade. Então, o olhar tem que ser diferente. Quantos Uber morrem pelo exercício da profissão diariamente? Não, há uma precarização, né? E até é uma grande incógnita. Como que uma empresa que não paga a gasolina, não paga o pneu, não paga o horário do motor, ainda toma prejuízo em bolsa? Quer dizer, como a Uber toma prejuízo de 10 bilhões, se ela não tem custo nenhum, né? E toma prejuízo. Então, assim, olha, é um rolo tão grande isso aí, se você for olhar, eu acho que tem aí... olha, nós temos aqui, a gente trabalha com muita pé no chão. E a gente trabalha de degrau, e a gente tem aqui vários instrumentos, né, que a gente vem pesquisando. E, num ponto de vista nosso, há aí uma grande... Rodrigo, eu vou te pedir para a gente já ir encerrando, você em 1 minuto fazer as suas considerações finais. Tá. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Grupo Remir, dizer que foi uma honra para nós participar. Eu, como relações institucionais, né,
falo com o governo, falo com o Congresso, falo com o Legislativo, também falo com a categoria, eu tentei dar uma síntese aqui mais ampla do que aquela raiz do trabalhador, apesar de que nós temos já, né, toda uma paramentação dessa questão do trabalho, né? O Sindimoto entende que é CLT e não tem discussão, porque até o próprio Ministério do Trabalho multou essas empresas na relação do trabalho, né? Então, nós temos toda uma construção que vem há 6 anos atrás, né? Não é de agora, está latente essa situação, mas nós já vemos brigando há 6 anos atrás. E a gente se coloca à disposição dos senhores e das senhoras para eventuais discussões, o que a gente puder colaborar no sentido de formarmos, né, mais multiplicadores dessas informações, que é importante, né, saber, porque muita gente fala, precisa regulamentar, precisa ter lei. Não, nós temos 3. Nós temos um monte de lei, o que mais temos? Nós temos lei no município, temos no Congresso Nacional, temos no Estado, o que falta é vontade política. E aí seja ela, no nosso ponto de vista, mais do Executivo do que do Legislativo, porque nós temos leis demais, mas pouca eficiência do Executivo. Obrigado, e foi uma honra trabalhar, poder estar aqui hoje, fazer esse debate com vocês. Espero que possa ter somado pelo menos uma sementinha em cada um de vocês, tá? Obrigado aí. Maravilhoso, Rodrigo, maravilhoso. Aliás, debate de alto nível. Eu vou passar a palavra para a Patrícia e para a Paula fazerem considerações finais em 1 minuto. Quero dizer, lembrar a todos que amanhã teremos o último dia do evento, no mesmo bate-horário, né, às 10 horas, o link será o mesmo. Teremos Ana Cláudia Cardoso falando de empoderamento para quem? O labor das mulheres nas plataformas digitais de trabalho. E Simone Castro, as desigualdades na tributação das plataformas digitais. Como mediadora, teremos Ildete Pereira de Mello. Tá? Para encerrar, Patrícia, depois Paula, 1 minutinho. Bom, queria também cumprimentar Vanessa pela coordenação, meus colegas, né, Rodrigo e Paula, particularmente a Paula, por ter incentivado, proposto o curso, né, e ter aberto aí a possibilidade da gente fazer essa aproximação com o movimento sindical, né, para estreitar esses diálogos, né, Rodrigo? Esse espaço, né, foi proposto pela Remir, mas é uma semana de mobilização para o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que a gente espera, né, eu particularmente, tenho certeza que esse grupo aqui espera que o movimento sindical esteja presente para discutir, né, para estreitarmos o debate, avançarmos o debate, porque tem uma perspectiva crítica, né, de pensar o judiciário, o sistema de justiça de uma outra maneira, dando voz a todos, mas também construindo, né, porque esse projeto não é só de um grupo, esse é um projeto político, né, eu entendo, da classe trabalhadora. Então, um abraço, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Obrigado. Eu também agradeço muito, né? Gostaria de dizer que a concepção do curso perpassou por escolher aquilo que eu queria ouvir, das pessoas que eu queria ouvir. E ainda bem que eu tive a sorte, né, de encontrar o aceite. Rodrigo, foi um prazer tê-lo aqui agregando, né, e acho só que o que a gente tem que ter aqui é a compreensão, né, que para fechamento, que essas empresas se avocam, né, nesse lugar de agentes transnacionais, capazes de delas próprias definirem os seus rumos, né, mas que a gente não pode aceitar isso. E o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, né, acaba se tornando um espaço que dá a gente uma esperança de ser um espaço de união das diversas resistências. Então, o Sindimoto, né, você, Rodrigo, quem mais puder agregar, né, junto com a gente, não só em espaços como esses, mas no processo de construção, do estar criando ações concretas de resistência, manifestos, né, encaminhamentos diretos, né, para esses diálogos institucionais que você já trava, se você puder trazer a sua experiência, trazer a força do seu movimento, trazer a força da categoria, né, para se unir a nós, será igualmente um prazer, porque acreditamos
piamente que quando unimos nossas forças, né, não é um mais um é igual a 2, né, mas isso se multiplica muitíssimo. Então, essa foi a proposta do curso, trazer esses diálogos, e também para o público aqui presente, fica de igual forma o convite para conhecer e se aproximar do Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia. Gratidão, né, pela generosidade e paciência de todo mundo aqui.